Pessoal, hoje eu estava assistindo no YouTube um vídeo cujo fato aconteceu já há algum tempo. Se não me falha a memória, o ano passado, na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o seguinte, que um pastor evangélico, tá? Não sei de que igreja, tá? Um pastor protestante, né? Eu acho que ele deve ser evangélico, porque pelo visto não é de nenhuma igreja assim mais tradicional, né? Portanto, protestante, deve ser um pastor evangélico. E esse pastor ele estava pregando o evangelho, né? E na hora que ele estava pregando o evangelho, se aproximou dele um grupo muito grande de militantes do movimento LGBT. Justamente, eles se aproximaram justamente para atacar esse pastor. Por quê? Porque a mensagem que o pastor estava pregando era justamente uma mensagem contra as práticas do homossexualismo. E ele estava embasado, biblicamente falando. Tudo aquilo que ele estava falando com base nas Sagradas Escrituras. Aí o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo, tá, que estava ligado diretamente a alguns partidos de esquerda, esse grupo simplesmente for em direção a esse pastor para agredi-lo. E em alguns momentos ele sofreu sim agressão física por parte de alguns militantes desse grupo. A verdade é que em seguida a polícia chegou para poder acalmar o acontecido e a polícia ela agiu com uma certa truculência com relação aos missionários que estavam pregando a palavra de Deus. Bom, gente, de lá para cá eu vi mais alguns vídeos e vi que isso está se repetindo sistematicamente em todas as partes do país. A grande questão é a seguinte: a grande questão é que nós vivemos, segundo eles, por isso que eles não aceitam, né, nenhuma pregação, nós vivemos num país laico. Nesse aspecto, eles têm razão. Nós vivemos num país laico. E como laico, o país ele não advoga uma religião, ele não levanta a bandeira de uma religião em específico. De acordo com a Constituição de 1988, né, todas as religiões elas têm liberdade de culto. Isto significa dizer que o Estado ele tem que respeitar a liberdade de culto do católico, do evangélico, do umbandista, daquele que é ligado ao candomblé, daquele que é ligado à quimbanda, daquele que é ligado ao budismo, daquele que é ligado ao kardecismo e assim sucessivamente. Percebe que todos nós temos o direito de seguirmos a religião que nós quisermos? Até mesmo aqueles que não advogam nenhuma religião. Ele tem o direito de não defender, de não estar ligado, de não estar afiliado a nenhuma religião, a nenhum credo religioso. Ele tem o direito também de não crer em Deus ou em divindades. Ele tem esse direito e o Estado é obrigado a respeitar. A mesma Constituição que assegura a liberdade de culto, ela também garante, e esse direito é inalienável, esse direito é considerado como cláusula pétrea. Todo cidadão no Estado democrático de direitos, ele é livre para expressar-se da forma como ele quiser, sendo vedado o anonimato. Ele tem a liberdade de expressão, tá? Ele tem a liberdade de expressão, mas é claro que essa liberdade de expressão, ela implica, né, em algumas penalidades, ela implica em responder judicialmente caso você venha a usar
né, equivocadamente, usar erradamente esta sua liberdade de expressão, ou seja, usar sua liberdade de expressão como instrumento de agressão ao outro. Aí sim, aí você está transgredindo, né, o direito do outro. E quando você passa a transgredir o direito do outro, você perde todas e quaisquer direitos, quaisquer legitimidades de reivindicar todos e quaisquer direitos. Aqueles pastores, eles eram livres para pregar o evangelho, porque a Constituição assim lhe dá respaldo. Ele é livre para expressar-se da forma como ele bem quiser e como ele bem entender. Da mesma forma são os padres. Os padres são livres para expressarem da forma que eles quiserem, da forma que eles bem entenderem, né, o seu credo religioso e pregarem onde eles quiserem, sem sofrerem nenhuma retaliação. O grande problema é que, na prática, financiado, patrocinado, tá, pelo dinheiro público, tá, patrocinado pelo dinheiro público, com injeção do dinheiro público, ou seja, injeção do dinheiro do meu imposto, do teu imposto, né, o Estado está cometendo crime administrativo, ou seja, ele está cometendo crime de improbidade administrativa. Por quê? Porque ele está pegando dinheiro que é direcionado à educação, que é direcionado à saúde, que é direcionado à segurança pública, que é direcionado ao saneamento básico e assim sucessivamente, e investindo em movimentos sociais, dentre esses movimentos sociais, o movimento LGBT. Não sei se vocês pararam para perceber isso, mas tem patrocínio por parte do Estado. Mais que isso, né, os partidos de esquerda estão dando todo o apoio, todo o suporte e todo o aparato. Todo o apoio, todo o suporte, todo o aparato, com que finalidade? Com a finalidade de desconstruir a família. Desconstruir a família. Esses partidos de esquerda estão usando o movimento LGBT não como um meio, não como um fim em si mesmo. Eles estão usando o movimento LGBT como... Eles não estão usando o movimento LGBT como um fim em si mesmo. Eles estão usando o movimento LGBT como um meio para justificar um fim egoísta. Que fim egoísta é esse? O fim egoísta desses partidos de esquerda que estão usando esses militantes do movimento LGBT para poder incendiar a sociedade, para poder colocar o homossexual que é pacífico, o homossexual que é honrado, o homossexual que é decente, o homossexual que não é discriminado pela igreja, colocar o homossexual contra a igreja. A igreja não discrimina o homossexual, a igreja discrimina, à luz da palavra de Deus, o homossexualismo, ou seja, a prática. Uma mãe não aceita o filho na bandidagem, mas o fato da mãe não aceitar o filho na bandidagem não significa que a mãe odeie o seu filho. Da mesma forma é a igreja. A igreja não aceita o homossexualismo, a prática do homossexualismo. Embora não aceitar a prática do homossexualismo, não significa que a igreja, os cristãos, de forma geral, católico, protestante, odeiam os homossexuais. Então eu digo para vocês, homossexuais, parem com isso. Os partidos de esquerda estão usando vocês como bois de piranha. Os partidos de esquerda estão usando vocês como bodes expiatórios. Por quê? Porque o dia que a casa cair para o lado de vocês, eles vão tirar o corpo deles fora. Sabe por que eles usam vocês como massa de manobra? Simples, muito simples. Para que um dia, quando eles lançarem um candidato, assim como eles apoiaram vocês nos movimentos de vocês,
vocês possam dar uma contrapartida elegendo os candidatos deles. Eles não estão fazendo isso porque estão engajados na causa, não. Isso é subterfúgio, isso é um embuste, e eu estou aqui para denunciar isso. Por quê? Porque eles estão colocando vocês contra a igreja. A igreja não odeia o homossexual. Torno a repetir, a igreja não odeia o homossexual. Nenhum cristão odeia o homossexual. O cristão, ele repudia a prática do homossexualismo. É isso. Tentem entender isso. Tentem entender. Gente, vocês são inteligentes. Vocês precisam de uma consciência falando por vocês? Vocês não são capazes de ponderar as ações de vocês? Vocês não são capazes de ponderar aquilo que está por detrás de vocês? Então fica aqui, com todo o respeito que eu tenho a todos os homossexuais, com todo o respeito que eu tenho a todos os homossexuais. Eu tenho vários alunos que são, eu tenho vários amigos que são. Gente, são pessoas, sabe, ímpares. São pessoas dignas, pessoas íntegras, pessoas educadíssimas. Agora, eu não vou admitir que esses partidos de esquerda, esses partidos pelegos, tá? Fiquem usando vocês, usando vocês, e ao mesmo tempo jogando vocês contra os cristãos. O cristianismo não é misógino. A igreja não é misógina. Estudem as escrituras. Gente, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Verso 36 do mesmo capítulo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre para o quê? Livre para pensar por si mesmo e, portanto, agir por si mesmo. Não sejam homossexuais. Pelo amor de Deus, não sejam massas de manobras para os partidos de esquerda, porque eles estão pouco se lixando para vocês. Olha a história dos movimentos revolucionários de esquerda. Estudem. Agora fica aqui também, tá? Fica aqui também uma palavra de exortação a esses padres e a esses pastores que estão aí ligados assim, cutícula, unha e cutícula com o movimento LGBT. Fica de mãos dadas com eles, seus anticristos, seus Judas Iscariotes. Vocês são traidores da palavra de Deus. Porque não vão pensar vocês na qualidade de cristãos, que a ideologia marxista aceita o cristianismo, não, que te aceita enquanto cristão. A ideologia marxista contrapõe-se a todas e quaisquer ideologias pregadas pelo cristianismo, defendidas pelo cristianismo. Será que você nunca percebeu isso? Nunca contrastou isso à luz da palavra de Deus? Ou tu é muito burro, ou tu é vagabundo, tá? Desculpa a expressão, ou tu é vagabundo, ou tu é burro. Ou é um burro vagabundo. Essa última palavra é para você, pastor. É para você, padre, que está assim, ó, com o movimento LGBT. É assim, é você que está aí, ó, assim, ó, com o movimento feminista. É você, líder religioso, que está assim, ó, filiado com os partidos de esquerda. Diz a Bíblia, palavra de Jesus: não podeis servir a dois senhores. Paulo vai mais longe ainda. Não que Paulo era maior que Jesus. Paulo vai mais longe ainda. Não vos prendais
a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Então fica aqui essa exortação para você, pastor. Fica aqui essa exortação para você, padre. E detalhe, eu não vou me calar. Se vocês estão pensando, vocês militantes maliciosos, maldosos do movimento LGBT, vocês militantes do movimento feminista, se vocês acham que vocês vão me calar, não vão me calar. Não vão me calar. Só há um que me cala, é Deus. Debaixo do céu, comedor de arroz com feijão nenhum, me cala. E se vocês querem ir para a guerra, se vocês quiserem ir para a guerra, vamos para a guerra então. Vamos para a guerra. Ano de eleição. Eu me filio a um partido político. Aqui, na cidade de Londrina. Pode ter certeza que muitos votos eu terei para vereador. E eu vou ser pior que Bolsonaro aqui em Londrina. Bolsonaro vai ser coroinha perto de mim, em vista do que eu vou fazer com vocês. E fica aqui. Tá? Mais uma vez, líder religioso, você padre, você pastor, deixa de apatia, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, sem temor e sem tremor. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E fiquem com Deus e tenham uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Fiquem na paz.